Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 22, ou acompanhe aí na tela, por gentileza. Nós vamos compartilhar uma palavra diferente do que eu ia compartilhar hoje. Por causa de algo que aconteceu ontem. Mateus 22, verso 34. Mateus 22, 34. Olha para cá. Ontem eu fui a Belo Jardim, né? Fiz uma pequena viagem, fui a Caruaru, depois fui a Belo Jardim. E nós estamos recomeçando, né, a igreja lá em Belo Jardim, em nome de Jesus. Né? Temos um pastor. Sim, só um detalhe importante, antes que eu me esqueça, e antes que os irmãos talvez podem até pensar, pastor, nós como igreja videira aqui no Recife, nós não vamos fazer nada, né, em relação a todos esses transtornos, né, que tanta gente tem sofrido lá no Rio Grande do Sul. Vamos sim. Na verdade, nesse mês, né, todas as nossas cestas básicas, e na verdade é interessante que foi até um dos meses que a gente mais teve cesta básica. Eu não me lembro, talvez tenha acontecido, mas eu não consigo me recordar de um momento em que a gente não tinha espaço para guardar. Né? Então, o espaço que nós temos para guardar, nós temos um armário apropriado para isso, não coube, não foi o suficiente, tivemos que colocar num outro espaço, e nesse outro espaço ficou ainda uma quantidade grande de coisas, sabe, do lado de fora. Então, nós vamos doar, né, tudo isso. Eu fui vai chegar lá no Rio Grande do Sul, e as nossas igrejas têm se mobilizado, muita coisa tem sido feita, né, quero dizer para você, né, a nossa igreja mesmo lá em Goiânia, né, enviou toneladas e toneladas, né, de alimento. Né, todas as nossas igrejas estão se movimentando. Né, os pastores e obreiros, existe um grupo de pastores e obreiros das igrejas Videira e das igrejas associadas. Então, tem vários testemunhos de irmãos lá sobre essa contribuição. Então, todos os nossos irmãos lá das nossas igrejas, das cidades onde foram atingidas, e foram várias cidades, os nossos irmãos lá estão todos amparados, supridos, estão sendo acompanhados. Amém? Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Amém? Então, todos estão sendo muito bem assistidos. Amém? Mas, só para informar os irmãos que você está participando disso, especialmente você que faz parte, né, dessa doação de alimentos. Né? Então, sempre no culto de ceia, cada discipulador, cada discipulado deve trazer pelo menos uma cesta básica completa. Amém? Então, nós temos um relatório disso. Inclusive, eu acho que é o pastor Ronaldo que acompanha, não é? É, né? Eu quero até... Cadê o obreiro Igor também? Até para dar essa informação, pronto. Obreiro Igor. Nós vamos criar um espaço no informativo, aí tem que ser na semana posterior à ceia, né? Então, segundo domingo do mês, né? Para colocar os discipulados que entregaram a cesta, né? E os discipulados que não entregaram, os dois. Colocar quem deu e quem não deu, para a gente ficar bem ciente disso, ficar bem exposta essa informação. Amém? Mas isso, acredito que não dá para fazer. Talvez dê para fazer, né? Não sei como é que está o controle desse relatório. Mas, enfim. Como eu estava dizendo, né, eu fui ontem a Belo Jardim e nós visitamos duas famílias. Né? Foi uma grande bênção, uma das visitas. Mas uma outra visita, né? Então foram duas visitas. Uma das visitas foi um grande mover de Deus. Né? Eu vi assim, Deus abrindo literalmente, né, reabrindo uma porta, né, para nós entrarmos lá na cidade de Belo Jardim. Foi algo assim sobrenatural, né, envolve até uma irmã, que é até filha de um pastor, né, de um outro lugar, de uma outra denominação, e que estava até afastada dos caminhos do Senhor, e o Senhor a reaproximou, e o Senhor trouxe resposta de oração. O Senhor até me deu uma palavra profética a respeito do pai dela, né, para a vida dela, né, que aquilo tudo que estava acontecendo era fruto de oração do pai dela. Olha, veja como é que o Senhor faz as coisas, né? Então, Deus tira alguém de Recife para levar lá em Belo Jardim, né, para entregar uma palavra como resposta de oração, né, do pastor cuja filha, né, estava ali meio que afastada dos caminhos do Senhor, e o recomeço da nossa igreja lá envolve esse pastor de um outro lugar. É uma coisa impressionante, esses arranjos, né, do Senhor, como que o Senhor faz as coisas de uma maneira que às vezes a gente não entende, né? São caminhos que parecem até estranhos para nós, mas o Senhor é poderoso, o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor responde. Amém? E o Senhor tem feito grandes coisas, e eu vi o Senhor fazendo grandes coisas nessa casa.
Mas enfim, aí depois nós fomos para uma outra casa, para um outro lugar. E nesse outro lugar nós fomos visitar uma pessoa que nos ajudou bastante. Quando nós começamos a primeira vez, né, a igreja lá em Belo Jardim. Ajudou muito. Só que essa segunda visita foi uma visita difícil. Foi uma visita Deixa eu tomar cuidado como é que eu vou falar, porque eu não quero ofender ninguém, né? E apesar da dificuldade dessa visita, né, é uma família muito preciosa, sabe? Que eu tenho um apreço realmente, um carinho especial, né? Minha esposa também. Mas sabe aquela sensação de porta, né, fechada? Eu falei, gente, que coisa impressionante, né? Numa casa da mesma cidade, as mesmas pessoas indo visitar, fomos eu e o pastor Cabral e a pastora Edna, né, que é esposa dele. O pastor Cabral, ele está hoje frequentando a nossa igreja lá em Caruaru, né? Ele está, na verdade, não como pastor atualmente, ele está lá na função de discipulador, né? Mas tudo indica que em breve, né, ele vai mudar para Belo Jardim. E isso rapidamente, mais rápido do que eu imaginava. Até no final da viagem, né, eu até falei para ele, foi pastor Cabral, ele até perguntou, foi aí, pastor Roberto, né, que conselho que você me dá? O que você acha que aconteceu aqui? Eu falei, eu acho que aconteceu é o seguinte, vai ser muito mais rápido do que eu estava esperando e que eu acredito que o senhor estava esperando também. O pastor Cabral o pastor Cabral Emanuel é um experiente pastor, ele está no ministério há mais de 30 anos, né? Então, na verdade, ele tem até muito mais experiência do que eu no ministério, mas é um homem de Deus quebrantado, humilde, né, que me ouve, né, que segue conselhos. É uma benção de Deus ele. Mas aí nessa segunda visita aconteceu algo, sabe assim, que eu não esperava. E aí, meditando, né, na verdade, há pouco tempo atrás eu estava com outra palavra preparada, né, e o Senhor incomodou meu coração. Eu vou pregar diferente do que eu estava planejando que é pregar, por causa dessa experiência. E eu vou contar para você o motivo disso. Lá em Mateus capítulo 22, verso 34, está escrito. Mateus 22, 34. Eita, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui, que eu não abri aqui também. Vamos lá. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez por um instante, sentado como você está. Peça para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Pedimos para que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento, trazer clareza, ensino, correção, direção, de tal maneira, ó Deus, que a nossa atitude, ó Deus, a nossa disposição, a nossa iniciativa, a nossa maneira de procedermos, ó Deus, na casa que é do Senhor, na casa que não é nossa, na casa que não é dos homens, na casa que, na verdade, não é dessa terra, mas é do céu, é casa tua, de tal maneira que nós possamos, ó Deus, transmitir o teu coração em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém? Veja, o Senhor Jesus, ele aponta aqui duas frases, dois textos, muito simples, e diz que este é o resumo da lei dos profetas. Aleluia, boa filha a casa torna, né? Até parei a pregação aqui. Aleluia, cadê o esposo? Mudou para cá, já de volta já? Entendi, veio ver a manhinha. Então veja, o Senhor Jesus falou uma coisa impressionante. Porque se você for pegar a sua Bíblia, quer ver? Deixa eu até separar aqui na minha Bíblia, para você ter uma ideia de volume, né, de páginas, né? Se bem que a minha Bíblia aqui, ela tem mais do que o Novo Testamento, ela tem uma concordância aqui no final. Deixa eu fazer uma separação aqui para você ter uma ideia visual proporcional. Oxi, agora vai. Isso. Então veja, essa parte aqui, isso aqui é o Novo Testamento, amém?
Você está vendo uma outra parte aqui no final, porque essa aqui é tipo uma Bíblia de estudo, aí no final tem concordância, dicionário, um bocado de coisa. Mas o Novo Testamento é só isso aqui. E o que é o Antigo Testamento? É isso aqui. Percebe que o Antigo Testamento é bem maior do que o Novo Testamento? Amém? Está claro para você? Né? Só pela espessura aqui de páginas. E veja, o Senhor Jesus está dizendo que tudo isso aqui pode ser resumido em 2 frases. Tudo. Só em 2 frases. É uma coisa impressionante, né? Isso que é um bom resumo, não é não? Isso aqui é um bom resumo. Isso é um resumo extraordinário. Pegar tudo isso aqui, e lembra que Bíblia, né, a letra não é tão grande, não. Então imagina o tanto de informação que tem nesse tanto de páginas aqui. Muita informação. Então o Senhor Jesus disse, né, que todas essas informações aqui do Antigo Testamento, tudo se resume ao quê? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas. E o que mais? E o próximo como a ti mesmo. Agora eu quero só te lembrar uma coisa que você não pode esquecer de forma alguma, e que nós temos que tomar cuidado com isso, é que nós estamos na graça. Alguém pode dizer amém? Mas veja, a lei de Deus, ela é eterna, ela é permanente, ela não passa. A lei não é ruim. A lei, ela na verdade, ela é perfeita, porque é lei de Deus. Amém? Só que quando a lei perfeita entra em contato com homens e mulheres imperfeitos, não tem como existir relacionamento entre um Deus perfeito e homens imperfeitos. Então nós temos a graça que nos permite nos relacionarmos com Deus. Amém? Mas a lei é palavra de Deus, não se esqueça disso. Amém? Quando Paulo fala para Timóteo, inclusive, que toda a escritura é inspirada por Deus, que escritura que Paulo estava falando naquela época para Timóteo? O Antigo Testamento ou o Novo? Hã? O Antigo, só tinha o Antigo. Quando Paulo estava escrevendo as cartas dele, só tinha o Antigo. Né? Talvez Paulo nem sabia, né? Talvez. Né? Ele nem imaginava que as cartas dele queriam se tornar a continuação da Escritura. Mas quando Paulo estava escrevendo a carta dele para Timóteo, e disse, toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para ensino, correção, admoestação e educação na justiça, Paulo estava fazendo a referência ao Antigo Testamento. E quando o Senhor Jesus ele diz aqui em Mateus 22, que toda a lei, verso 40, né, isso, desses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas, lei e profetas era uma maneira que se usava para fazer referência a todo o Antigo Testamento, porque essa é a divisão básica do Antigo Testamento. E aí, quais são essas 2 frases que o Senhor Jesus Cristo diz que são o resumo? A primeira está no verso 37. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas o que a gente aprende no Novo Testamento? Nós podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Amém? Então, primeiro você descobre que é amado para você amar. Amém? Você ama o Senhor com o amor que você recebeu dele. Como Paulo diz aos Romanos, que o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Amém? Só que tem uma segunda coisa, que é a segunda frase, que resume todo o Antigo Testamento. Qual que é a segunda frase? No verso 39 está escrito. Vamos ler juntos ali? Que é a segunda frase, né? Então, segundo semelhante a este, vamos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Aí, deixa eu mostrar outros textos para você. Lá em João 13, 34, coloca aí para mim, por favor. João 13, 34. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. João 13, 34. Está escrito: novo mandamento vos dou. Eita, o irmão trancou a garrafa aqui. Alguém abre aqui para mim, para eu não ter que soltar o microfone? Senão eu não consigo, fica difícil. Obrigado. Pode deixar só aberto aí. Não precisa colocar não, só deixar aberto para eu poder colocar. Ótimo. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja, é você amar. O Senhor Jesus aumentou o padrão aqui, não sei se você viu, ele subiu a régua, né, como se diz. Uma coisa é você amar o próximo como a si mesmo. Amém? Agora, uma outra coisa diferente, mais elevada, é amar o próximo como Jesus amou você. Entendeu? Então agora o caminho é muito mais elevado. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. É uma outra medida de amor mais elevada. Porque alguns podem até dizer, pastor, se for para amar o próximo como eu me amo, eu nem me amo, então não preciso amar ninguém, não. Eu nem gosto de mim, então para que eu tenho que gostar dos outros? Né? Se for para gostar de todo mundo do jeito que eu me gosto, eu não ando gostando muito de mim, então vai ficar desse jeito. Todo mundo vai ser deixado para lá, igual eu estou me deixando para lá. Né? Mas só que aí o Senhor Jesus, ele fala de um outro padrão, um padrão muito mais elevado. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a questão é, como que o Senhor Jesus Cristo te amou? Entendeu? Foi um amor superficial ou foi um amor sacrificial? Sacrificial. Envolve sacrifício. Entende? E que sacrifício? Você está me entendendo? Foi pago um alto preço. Amém? Um alto preço. E aí, no verso 35, o Senhor Jesus ele vai e complementa. Olha só no verso 35, próximo verso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Senhor Jesus está dizendo que a maneira das pessoas perceberem nesse mundo, a linguagem, sabe, da nossa vida cotidiana, que faria as pessoas perceberem que nós temos algo a ver com o Senhor Jesus, sabe, que nós temos alguma conexão com o Salvador, né, de que, sabe, realmente nós somos esses discípulos, né, do nosso Senhor e Salvador, seria por meio do amor uns aos outros, amém? E essa é uma expressão chave do Novo Testamento, amém? Uns aos outros, né? Em algum momento eu vou preparar uma palavra, de repente é um estudo, acho que dá para fazer um estudo, na verdade, né? Todas as vezes que aparece a expressão uns aos outros no Novo Testamento, porque essa que é a vida que Deus vive, é a vida uns aos outros, é o Pai direcionado para o Filho, o Filho direcionado para o Pai direcionado para o Espírito direcionado para o Pai, o Espírito voltado para o Filho, né? O Filho voltado para o Espírito, sabe? Essa vida comunitária, uns aos outros, não é uma vida individual, isolada. Por isso que nós somos uma igreja em células. Tem gente que pensa e fala, não, o pastor Luiz que inventou esse negócio de célula. Que pastor Luiz inventou o negócio de célula, o videiro inventou coisa de célula? Não, irmão. Essa é a vida que Deus vive. Deus sempre foi e sempre será Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu isso? Deus, desde sempre, vive célula. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde sempre. Sempre foi assim e sempre será. E a grande bênção, a boa notícia é que a gente entrou no meio dessa célula agora. Que nós somos membros do corpo de Cristo. A gente está nesse meio dessa vida compartilhada, dessa vida uns aos outros. O Pai para o Filho para o Pai, o Filho para o Espírito para o Filho. Sabe, uns aos outros. É essa vida. E é nessa vida de uns aos outros que nós manifestamos amor. E ainda um outro texto que eu quero abrir com você. Esse é um texto de Paulo, lá em Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Está escrito. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Amém? Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Está vendo mais uma vez? Uns aos outros. Então você não deve ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Aí você fala, pastor, então eu posso deixar de amar o irmão? Não é não. Paulo está dizendo que a única coisa que você pode ficar devendo é o amor, é porque é o seguinte, se você tem que amar do jeito que o Senhor Jesus te amou, meu irmão, você vai estar sempre precisando de amar mais. Você está me entendendo? Amém? É isso que Paulo estava querendo dizer. Falou, olha, ainda falta amor para amar aquela pessoa. Ainda falta amor para amar aquele irmão. Ainda falta amor para amar mais aquela irmã. Tem mais amor para ser manifestado por aquela vida. Tem mais amor para ser manifestado por aquela pessoa. Ou seja, você está sempre em débito. Você está sempre amando e devendo amor. Entendeu? É como se fosse uma santa dívida impagável. Mas que você está pagando toda hora. Você está me entendendo? Não é que você abandonou ela, não. Você está pagando ela toda hora, mas sempre precisa de amar mais. Amar mais. Amar mais. E mãe sabe o que é isso, não é não? Sabe. É verdade. Muitos podem desistir dos seus filhos, mas mãe geralmente não desiste. Até quando o filho está muito errado, né? Não é? Vai para a porta de um presídio para você ver no final de semana. O que tem lá? Mãe. Mãe. Um monte de mãe. Conversa lá com a mãe, lá na porta do presídio, mas seu filho
É bandido mesmo, criminoso. Fala, você acredita? Pois é, eu fiz de tudo, mas foi isso que virou. Mas é meu filho. Mas é meu filho. Aí está lá, amando. Entendeu? Em vez de abandonar. Então veja, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém? Tem cumprido a lei. E aí depois, no verso 9, continuando. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Paulo resumiu numa frase só. O Senhor Jesus falou de duas. Paulo falou, não, uma só basta. Por quê? Porque você só consegue amar o próximo se você tiver tido a revelação do tanto que você é amado, aí você ama a Deus e, por consequência, ama o próximo. Então, quem ama o próximo, cumpriu a primeira frase já. Você está me entendendo? Amém? É o que Paulo está dizendo em outras palavras. Mas continuando, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. Amém? Por isso que Paulo disse que tudo se resume nisso, ao amor. Então, 3 coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Mas qual que Paulo disse que é o maior? O amor. O amor. Amém? Só que, veja que nós estamos falando aqui de amor ao próximo. É um amor prático. Tá bom? Não é um amor sentimental. Não é um amor mental, de pensamentos, né? Igual uma expressão que eu confesso que eu acho estranha. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, né? Mas eu acho um pouco estranha. Eu acho pouco prática também, né? Igual é uma expressão até muito usada no mundo, né? Porque eu acho que eles estão tentando substituir essa expressão pela oração, alguma coisa assim. Porque ninguém pode falar sobre Deus, ninguém pode falar que está orando, né? Ninguém pode falar Deus te abençoe. Aí o que eles falam geralmente? Meus pensamentos estão com você. Ou meus pensamentos estão em você. Já ouviu essa expressão, alguma coisa parecida? Ninguém já ouviu já? Né? Meus pensamentos, não sei o que e tudo. Eu falei, bem, e daí? Para que eu quero seus pensamentos? Né? Você quer me ajudar? Faz um pix, né? Faz alguma coisa. Negócio de pensamento. O que eu vou fazer com esse pensamento seu? E para quê? Não precisa pensar em mim, não. Me ajuda do jeito que eu estou precisando. Entendeu? Se é dinheiro, manda o dinheiro. Né? Se é alguma ajuda aqui para eu conseguir me levantar, vem cá e me levanta. Amém? Entende? Falta essa prática. Mas, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Por causa lá de Mateus. Aliás, por causa de um outro texto. Lá de Mateus 24. Mateus 24, verso 45. E aí eu vou começar a te explicar a respeito da experiência que eu tive lá em Belo Jardim. Mateus 24, verso 45. Está escrito. Mateus 24, 45. Veja que a gente começou lendo lá Mateus 22. Então você percebe que os textos estão próximos, né? O Senhor Jesus explicou algo sobre o amor, depois um pouco adiante ele chegou aqui no capítulo 24. Vamos lá, Mateus 24, 45. Está escrito. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quantos creem que o Senhor voltará? Amém? Então veja que Jesus está falando a respeito de um comportamento que é importante você ter, tá bom? Um testemunho que é importante você manifestar quando ele retornar, quando ele vier. Amém? Então isso aqui é um contexto do final dos tempos, dos últimos dias. E não é sem motivo que está escrito também, que nos últimos dias o amor de muitos iria o quê? Iria se esquentar ou se esfriar? Por que será? Porque o inimigo não quer que você fique preparado. Mas o Senhor quer que você fique preparado e cabe a minha responsabilidade como pastor da igreja de te ajudar a ficar preparado. Por isso que eu estou compartilhando isso com você. Mas vamos continuar. Então, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, uma recompensa. E nem qualquer recompensa não, porque todos os seus bens. O Senhor, Ele tem bens. Entende?
ele tem propriedades, ele tem riquezas. E ele quer confiar todos os bens dele para quem faz, como ele acabou de dizer nessa parábola. Então, em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, agora vai mostrar como é o servo mau. Porque tem um servo mau. Tem um bom servo e tem um servo mau. Qual que é o servo mau? É aquele que diz consigo mesmo. Olha só, primeira característica do servo mau, né? Então, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor, demora-se. Não, esse negócio de Jesus voltar, rapaz, tem tempo que está nessa conversa aí. Desde quando eu era criança, que eu ia na igreja, o povo fala da volta de Jesus e até agora nada. Entende? Então, quem não tem expectativa a respeito da volta do Senhor, já está entrando na categoria dos servos maus, dos maus servos. Não são bons servos. Bons servos têm consciência da volta do Senhor. Eles estão aguardando por isso, ansiando por isso. Sabe? Eles procuram ter um testemunho adequado para estar preparado para a volta do Senhor. É por isso que a gente está estudando Apocalipse quarta-feira, eu recomendo que você venha. Então, meu Senhor demora-se. Verso 49. Está escrito: e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Ou seja, ele não cuida, além de não cuidar, faz mal, e além de não cuidar e fazer mal aos seus companheiros, vive uma vida desregrada. Não, eu quero é aproveitar. E aí é do que come muito, do que bebe todas, né? Tá, não, eu sou livre. Vamos lá, verso 50. Virá o Senhor daquele servo, do servo displicente, do servo mau. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fala misericórdia. É bom falar mesmo. Então veja, o que acontece? Eu estava meditando sobre algo, eu achei interessante algo que um irmão falou, eu nunca tinha ouvido algo desse tipo, né? Ele comentando o seguinte, falou: olha, o culto da igreja, normalmente, ele é visto como se fosse uma reunião das ovelhas, o encontro das ovelhas. Mas esse irmão, ele fez uma observação que tem a ver com essa mensagem aqui, que eu estou compartilhando com você. Ele falou: olha, na verdade, o culto da igreja, ele deveria ser, ao invés de um encontro das ovelhas, o encontro dos pastores. Como assim o encontro dos pastores? Ah, pastor, você está querendo dizer que, na verdade, no culto aqui só tinha que ter o pastor Rafael, o pastor Adriano, o pastor Ronaldo e o senhor? Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é o que o Senhor Jesus disse nessa parábola. É que aqueles que já são parte da igreja deveria ter um tipo de testemunho ao longo da semana na vida da igreja semelhante ao testemunho de um pastor que tem responsabilidade sobre outras ovelhas e cuida das ovelhas e ama as ovelhas, apacenta as ovelhas, fortalece as ovelhas, e por meio desse acompanhamento, ou dessa liderança, ou desse apacentamento, trabalha para tornar aquelas ovelhas em outros pastores também. Você está me entendendo? Amém? Então, eu vou só te fazer uma pergunta a esse respeito, não precisa me responder, responda só na sua consciência, tá bom? Não me responda, amém? É para responder sim ou não? Não, amém? Então não responda. A pergunta é só a seguinte, eu não quero condenar você, mas são questões práticas, amém? Como eu falei, o amor é prático. Se eu não me engano, acho que foi John Stott, que foi um inglês, um grande homem de Deus, já está com o Senhor. Certa vez ele disse o seguinte: amor é muito mais serviço do que sentimento. Entendeu isso? Ele falou: amor é muito mais serviço que sentimento. Porque muita gente que só professa, fala: eu te amo, tá, mas e aí? E daí? Meus pensamentos estão com você. Tá, que coisa ridícula isso. Tá, o que significa? Para quê que eu quero seu pensamento? Entendeu? Então o amor é muito mais serviço do que sentimento. É uma questão prática. Agora vamos para a questão prática do seu amor para com pessoas que cercam você, especialmente na sua célula, ou especialmente na sua vizinhança, ou especialmente na sua família. Onde você está, até no seu trabalho. Então a pergunta que eu vou te fazer, que não é para responder, é a seguinte: quando você decidiu vir para o culto hoje, você convidou pessoas para o culto? Você chamou os irmãos da sua célula?
Você pegou no pé dos irmãos da célula? Insistiu para trazê-los? De repente até, de forma até meio dura, meio firme, meio quase ameaçadora? Tipo, manda mensagem para o irmão, irmão, hoje nós vamos no culto, domingo passado você não foi, você vai. Aí fala, eu não vou, porque não sei o quê, e tal. Aí você ainda manda, aí você responde, fala, não, mas você vai. Eu não estou te perguntando, eu só estou dizendo que você vai. Então, você vai. Hã? Entendeu? É outro padrão, não é verdade? Amém? Veja, porque o amor é prático. O amor é prático. É serviço. E você quer saber um teste? Eu vou te dar um teste muito simples para você checar a sua maturidade na fé. Quantos aqui entendem que deve avançar na fé, se tornar maduro na fé? Amém? Você não foi chamado para ser uma criança espiritual para sempre. Não. De jeito nenhum. Né? Paulo até escrevendo, né, aos hebreus, né, até falou, olha gente, dado o tempo decorrido, já era para vocês estarem comendo, na verdade foi Pedro, né, que falou, já era para vocês estarem comendo alimento sólido. Mas eu estou tendo que dar leite para vocês até hoje, mas já era para estar comendo comida sólida. Né? As mães sabem disso. Né? Tem a fase que o bebezinho ele é suprido totalmente, somente pelo leite da mãe. Mas chega uma hora que o bebê cresce, amadurece, aí você pode começar a dar outros alimentos. Alimento sólido, não é só o líquido, não é só o leite. Ou seja, resultado de maturidade. Pastor, como é que eu sei que eu estou avançando na fé? Eu vou te dizer. Veja, de acordo com a maturidade de cada um, existe um nível diferente de responsabilidade pelo crescimento de cada crente. E qual que é o sinal de que eu estou crescendo? O grande sinal é que você começa a se sentir responsável por outras pessoas. Você está me entendendo? Você não se vê sozinho. A questão não é você ser crente sozinho, vir para o culto sozinho, avançar sozinho, contribuir sozinho, dar sua oferta sozinho. Não. Você é aquele que traz as pessoas, que arrasta as pessoas, que pega no pé das pessoas. Igual eu me lembro, um dos irmãos muito ricos que eu conheço lá em Goiânia, multimilionário, né? E eu fui o líder dele. Eu comecei a liderar ele pobre e ele ficou rico. Acho que isso é um bom sinal, viu? De repente você ainda está na primeira parte, mas prepare-se aqui que você vai chegar lá. Acho que é pouca gente que vai chegar, porque o amém foi fraco, né? Está aumentando. Olha para cá. E aí esse irmão ficou assim, muito rico mesmo, multimilionário. E aí como ele caminhava comigo, eu ficava observando a vida dele. Eu percebi que na hora da oferta, ele não ia muitas vezes. Eu falei, mas... Aí uma hora eu fui falar com ele. Eu falei, irmão, você tem muito dinheiro, né? Eu falei, pastor, Deus tem me abençoado, você sabe. Eu falei, sei. Muito rico mesmo, não é pouco rico não. Rico de verdade mesmo, né? Mais ou menos rico. Eu falei, irmão, por que você não está indo na oferta toda vez? Porque mesmo quem não é rico pode ir toda vez, né? Não é pelo valor em si, é pela disciplina, pela prática. E ele falou, não, pastor Alberto, é o seguinte, é porque eu fiz um cálculo. Além do meu dízimo, eu tenho uma proporção de tudo que entra que eu dou para a oferta. Só que aí, para facilitar, como eu vou recebendo ao longo das semanas, eu vou esperando acumular e eu entrego tudo de uma vez só. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, não faça isso. Eu falei, como assim, pastor? O que tem? Eu vou entregar de qualquer jeito. Eu falei, irmão, as pessoas olham o seu testemunho. As pessoas olham para você. Você é um líder antigo na igreja. Então, quando as pessoas nunca veem você indo, só vê de vez em quando, raramente indo lá na frente, né? Porque na época tinha os gasofiláceos, né? E todo mundo tinha que vir na frente para entregar. Hoje, agora tem a salvazinha, só passar perto dos irmãos aí. Veja, mas o mesmo é válido também até para o dízimo, quero dizer para os irmãos aqui. Né? Porque às vezes tem irmão, né? Eu conheço um ou outro irmão que às vezes até fala, não, pastor, eu mando dízimo, eu não gosto de ir lá na frente, não. Porque eu não quero que ninguém veja. Meu irmão, mas é justamente isso que precisa acontecer. É de você vir, especialmente você que faz parte da liderança, especialmente você que é antigo na igreja, é você vir para que as pessoas vejam e aprendam. Porque, olha, as pessoas te olham mais do que você consegue imaginar, não tenha dúvida. Amém? Então, quando você amadurece, você começa a querer cuidar de outras pessoas. Filhos maduros cuidam de outros. Esse é o sinal. Então, a grande questão, no que diz respeito a amar o próximo, ou cooperar, né, para o crescimento do próximo, tem como resultado final, sabe, como que a consolidação, o fortalecimento do crente, de outros crentes. Porque você que está aqui todo domingo, eu creio que você já tem tido o comportamento de alguém maduro. Amém? Tem irmãos aqui que sempre estão aqui presentes.
Ótimo, glória a Deus para a sua vida. Só que a questão é, e os imaturos que não vêm? E aqueles que você sabe que não viram? Hoje, depois do culto, o que acontece? Você vai para casa, tome lá o seu lanche, tem lá o seu descanso, se prepara para o dia de amanhã, para você trabalhar e tudo. Ou você dá uma avaliada em pessoas da sua célula que você conhece que não viram no culto, já faz ali uma lista, de repente, já depois do culto, já manda uma mensagem para o irmão, não te vi no culto hoje, onde você estava? Você tinha que estar lá. Entende? Essa é a postura de alguém maduro, de alguém que assumiu responsabilidade. Lá em Tiago, capítulo 2, também, verso 8, né, mais um texto do Novo Testamento. Aqui Tiago, ele usa uma expressão, na versão visualizada, né, é a lei régia, né? E lei aqui não é lei no sentido de Antigo Testamento. Tiago 2, verso 8, coloca aí para mim, por favor. Tem alguém ali? Tem, né? Ótimo. Isso. Olha lá. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então veja, aqui Tiago usa a expressão lei régia. Sabe o que significa régia? Tem a ver com realeza, tem a ver com reino. Quantos aqui sabem que fazem parte de um reino? Amém? Você faz parte de um reino. Então existe um princípio nesse reino. Então essa lei régia, sabe, esse princípio do reino, é justamente esse amor ao próximo. E a evidência que você está cumprindo o seu papel como alguém que está na prática dessa lei régia é que você cuida de irmãos. Você se importa com irmãos, você se preocupa com irmãos. E o Senhor Jesus, aqui em Mateus 24, na verdade, ele fala uma sequência de parábolas a respeito do reino dos céus. Pastor, qual que é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Tem uma diferença, não sei se você observou, que tem momentos que a Bíblia usa a expressão reino de Deus, mas tem outros momentos que usa a expressão reino dos céus. Isso não é por acaso. Na palavra de Deus não tem nada por acaso, tem uma razão. Eu vou explicar para você. O reino de Deus é esse aspecto geral de toda a obra de Deus. Mas o reino dos céus é um aspecto específico. Ou seja, pronto, esperar o pessoal sentar aí, maravilha. Isso. Olha para cá. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. Amém? Então, qual aspecto que é maior, o reino de Deus ou o reino dos céus? Reino de Deus ou dos céus? Se o dos céus está dentro do reino de Deus. Qual aspecto é maior? O reino de Deus. Mas, então, o reino dos céus é um aspecto menor, que faz parte do reino de Deus, que é o todo. O reino de Deus é o todo. É toda a obra de Deus. É todo o lugar do reinado do nosso Deus. Mas o que é o reino dos céus? É um aspecto específico, momentâneo, provisório. Como assim, pastor? O que é o reino dos céus? O reino dos céus trata-se justamente de todas as verdades relacionadas à preparação daqueles que amadureceram para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Estão prontos para serem arrebatados. Quantos aqui querem ser arrebatados pelo Senhor? Amém? Então você tem que se preocupar com o reino dos céus. Porque o reino dos céus é justamente esse aspecto do reino que se aplica diretamente àqueles que o Senhor Jesus chama, nas 7 igrejas lá de Apocalipse, capítulo 2 e 3, de vencedores. Mas ao vencedor, diz o Senhor, em cada final, né, das 7 cartas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, esse é o reino dos céus. Amém? Então, o Senhor Jesus, aqui no final de Mateus 24, ele vai falar, né, sobre 3 parábolas relacionadas ao reino dos céus. Só que a primeira parábola que ele fala sobre o reino dos céus é justamente essa parábola que nós acabamos de ler agora há pouco, a parábola do bom servo e do servo mau. Amém? E saiba de uma coisa, ainda falando sobre amor ao próximo, qual das 7 igrejas lá de Apocalipse que é a igreja de fato dos vencedores? Alguém se lembra? Que é a igreja que realmente não tem nenhum ajuste o Senhor Jesus faz. Ele apenas faz elogios. Qual que é a das 7 igrejas lá? Igreja de Filadélfia. E o que significa a palavra Filadélfia? Amor fraternal. Amor fraternal, ou seja, amor entre irmãos, uns aos outros. Você está me entendendo?
Então, o nome dessa igreja vencedora, que é a igreja exemplar, que é a igreja referência, que é a igreja de vencedores, é amor fraternal. Amor fraternal. Mas vamos voltar aqui, nessa parábola de Mateus 24, verso 45. Vamos lá. Existem dois aspectos importantes, ou mais importantes, acerca desses servos fiéis e prudentes. Porque é o que está escrito no verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O Senhor está perguntando, quem que é esse servo fiel e prudente? Será que alguém poderia dizer que eu, Senhor, eu sou o servo fiel e prudente? Amém? Alguns, aleluia. Então, o arrebatamento vai pegar pouca gente aqui, estou percebendo. Então, só um aviso, quem ficar, cuida da obra, amém? Combina quem vai pregar todo domingo, porque eu não vou estar aqui, amém? Eu vou subir, amém? Então tá bom, vocês organizam, fazem uma escala aí, tudo, porque né, eu não vou ficar aqui não. Mas vamos continuar aqui. Então veja, o Senhor está fazendo a pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Só que o Senhor, ele aqui, ele já fala quem que é esse servo fiel e prudente. Ele fala que esse servo, ele tem duas características, ele é fiel e prudente. Ele é fiel e prudente. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, o servo fiel é em relação ao Senhor. Mas ele é prudente em relação aos irmãos. Amém? Então é uma questão de fidelidade ao Senhor e prudência em relação aos irmãos. Amém? Dois aspectos apenas. É um servo fiel e prudente. Só que o Senhor, ele fala aqui quem que é o servo fiel e prudente. Ele faz a pergunta, mas dentro da pergunta ele já responde. Ele já diz. O que está escrito ali no restante? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Veja, meu irmão, olha para cá. Tem pessoas que o Senhor confiou a você. Não é a mim, tá bom? Pessoas que o Senhor confiou a você. Não é ao seu pastor. Pessoas que o Senhor confiou a você. Não é ao seu discipulador. Pessoas que o Senhor confiou a você. Não é ao seu líder. São pessoas que o Senhor confiou a você. O Senhor confiou a você para quê? São pessoas que eu nunca vou ter acesso. Você está me entendendo? São pessoas que nem querem me ouvir. São pessoas que, se me conhecerem, você falar é pastor, a pessoa já vai fechar o coração. Filho, lá vem, ó, quer ver? Interesseiro, você quer saber de dinheiro. E tal, lá vem o ladrão, explorador da fé, entende? Então, tem pessoas que o Senhor confiou a você. A você. Para quê? A quem o Senhor confiou os seus conservos, ou seja, que vai acabar servindo junto, para quê? Para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então tem pessoas ao redor de você, que o Senhor vai usar você. O Senhor vai usar você, não vai usar o seu pastor. O Senhor vai usar você, não vai usar o seu discipulador. O Senhor vai usar você, não vai usar o seu líder. O Senhor vai usar você para dar sustento a essas pessoas. Para sustentar essas pessoas. Sabe, esse sustento aqui é num sentido bastante amplo, não tenha dúvida. Sustentar no sentido de dar suprimento. Eu tenho certeza, tem várias pessoas entre nós, aqui na igreja, nas nossas células, que elas são sustentadas, vamos assim dizer, elas são mantidas, elas continuam, por causa de irmãos, por causa de irmãs, que fazem aquele telefonema, que dão aquela pressão, que faz aquela cobrança porque não foi no culto, que insiste quando não vai na célula, que pega no pé quando vê que está fraquejando, que tem, sabe, aquela percepção espiritual também de olhar e notar. Fala, gente, parece que esse irmão está meio triste. Vou falar com ele. Irmão, está tudo bem com você? Entendeu? Isso é dar o sustento. Percebe? Então, é um servo que sustenta com servos. Amém? Quantos aqui são servos do Senhor? Então, os servos do Senhor têm esse comportamento. Os servos fiéis e prudentes. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele. Fala, em primeiro lugar, o Senhor sempre confia a um servo, outros conservos. Amém? É o que está escrito aqui no verso 45. Então isso diz respeito à nossa responsabilidade em relação a irmãos mais novos, ou irmãos mais fracos, mais novos e mais fracos. Irmão mais novo, eu estou falando de novo convertido. Mas irmão mais fraco, eu estou falando daquele irmão que já é um velho convertido, o sujeito é crente há décadas, mas vive escorregando. Entende? Não se envolve. É inconstante. Ora está envolvido, ora não está.
Ora quer, ora não quer. Então a questão é, quem que vai cuidar desse irmão? Fala assim, eu vou cuidar. Eu vou me importar. Amém? Então veja, se foi confiado a um servo cuidado com os conservos, é porque esse servo veio antes dos conservos, ou pelo menos ele é mais maduro. Porque o Senhor não é irresponsável, Ele não deixa aos cuidados dos irmãos mais velhos os irmãos mais novos. E diferente do que disse Caim ao Senhor, depois de ter matado Abel, lembra lá de Gênesis capítulo 4? Eu não vou abrir, não dá tempo. Então, qual foi a resposta de Caim depois que ele matou Abel? Porque o Senhor perguntou para Caim, falou, cadê seu irmão? Alguém lembra da resposta de Caim? Caim falou para o Senhor, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu sou responsável por outras pessoas, pelo meu irmão? Né? Como já disse alguém famoso na internet, né? Por acaso eu tenho que cuidar da vida dos outros, vou cuidar da minha vida. Entendeu? Dá cuidar da sua vida, não, meu irmão. A gente foi chamado para cuidar da nossa vida, porque é cuidar de outras vidas. Você está me entendendo? Amém? Amém? Cuidar de outras vidas, cuidar de outras pessoas. Esse é o sistema do Senhor, não é o sistema do coach da internet, claro que não. Então, o Senhor tem nos dado filhos dele. E a Bíblia diz lá no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Herança de quem, meus irmãos? Do Senhor. Então, se é herança do Senhor, não é sua, amém? Mas o Senhor está confiando a você essa herança. Ele está confiando a você. Igual, por exemplo, imagine, vamos supor que eu fico muito rico. Diga amém, por favor. Amém. Obrigado pelos amém. Aí, o que acontece? Eu compro um sobrado na beira da praia, lá de Porto de Galinhas. Aleluia. E você gosta muito lá de Porto de Galinhas, acha bonito, legal, né? Aí eu descobri que você vai muito lá. Aí como, né, eu amo você, tenho um carinho por você, eu falei, irmão, vem cá, eu estou indo muito pouco lá. Precisava de alguém que fosse cuidar lá de vez em quando. Lá tem uns funcionários e tudo, então precisa de alguém da minha confiança para estar olhando lá. Se você quiser passar alguns dias lá, durante o final de semana, eu não vou todo final de semana e tudo. Só me avisa, pastor, estou indo, pode ir e tal. E eu quase não vou, aí você pode ir quase todo final de semana. Olha que benção. De graça. Não é nem que você vai cuidar, não. Você vai ser só o meu olho lá, para ver se os funcionários que eu pago estão fazendo. Olha que benção. Você vai chegar lá igual o chefe, entendeu? É só conferir. Pastor, ó, está tudo bem aqui. Tudo no lugar, o jardineiro cortou aqui, aparou a grama e tal. Né? O pessoal da limpeza aqui, ó, limparam a piscina, está tudo certo. A sauna está funcionando, uma benção, viu? Gostei da sauna aqui, viu, pastor? Aí eu pergunto para você, se você tem uma consideração por mim, você vai cuidar dessa casa com zelo ou sem zelo? Com zelo, não é? Porque é a casa do pastor que você ama. Amém? Você ama o pastor? Obrigado, estou ficando encorajado agora. Começando a perceber que vai ter muita gente para cuidar para mim lá da casa, né? Então, olha só, para ajudar, né? Só verificar, não é que você vai trabalhar, não. Você vai lá só para conferir. Então, veja, você vai ter zelo por algo que não é seu, mas por algo que pertence a alguém que você ama e que você respeita. Agora, a questão é, quem que é mais importante? Esse que vos fala ou aquele que, de fato, é o único pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo? Quem que é mais importante? Quem que é maior? Agora a questão é, ouça com atenção o que eu vou dizer. Filhos são herança do Senhor. Os filhos espirituais que Deus tem concedido a você, por meio da célula, por meio daquelas pessoas que você prega, que você tem influência, que você pode cuidar, que você pode acompanhar, não são herança sua, são herança do Senhor. E vale muito mais do que qualquer casa enorme na beira da praia, porque são herança do Senhor. Entendeu? Então o Senhor pegou a herança dele e deu para você cuidar. E são pessoas, é gente, não é uma casa, um objeto, uma coisa. Não, muito mais do que isso. Então, o que você faz dessas pessoas que simplesmente, de repente, desaparecem da célula ou desaparecem do seu convívio? Às vezes nem é da sua célula, mas é gente que você lembra. Sabe por que você lembra? É o Espírito Santo tentando te chamar a atenção. Fala, olha, filho, me ajuda a cuidar dessa herança que é minha. Eu estou te lembrando dessa pessoa para que você vá atrás dessa pessoa. Para que você procure essa pessoa. Para que você traga essa pessoa de volta para perto. Você está me entendendo? Amém?
Então veja, isso é muito sério. Isso é algo tão importante que se nós conseguirmos responder ao Senhor nessa responsabilidade, o que ele diz no verso 47? Vai para o verso 47. O que está escrito? Em verdade vos digo que lhe confiará o quê? Todos os seus bens. Já pensou? O que o Senhor está falando em outras palavras é o seguinte, imagine. Vamos supor que se por alguma razão eu tenho que mudar de país, um chamado da parte do Senhor, o pastor Luiz vai e fala, pastor Roberto, você vai ser pastor lá na Singapura, onde está o pastor Joseph Prince. Inclusive o pastor Luiz estava lá, tirou foto com ele, não sei se você acompanhou o Instagram lá, né? Só que aí é o seguinte, aí a minha filha, as minhas filhas estão estudando aqui, fazendo faculdade, envolvida aqui na obra, com um monte de compromisso, com a vida já resolvida, encaminhada aqui. Aí não convém, não é adequado, de repente, eu levá-las para lá. Vai só eu e minha esposa, fica aqui. Aí, de repente, eu vou e falo para você, falo, olha, é o seguinte, como minhas filhas vão ficar, ajuda a vigiar minhas filhas, a cuidar das minhas filhas. Entende? Então, fica cuidando, por favor, né? E aí, uma vez no ano, eu venho aqui para conferir como é que elas estão. Eu pergunto para você, você com certeza cuidaria bem da minha casa, como eu falei. Agora imagina das minhas filhas, que são pessoas. Será que seria cuidar? Hã? Agora, aí eu vou te digo mais. Aí passa-se 3 anos, eu fico vendo que você está fazendo um excelente trabalho. Eu vou e tomo uma decisão. Depois eu vejo o tanto que você está cuidando bem das minhas filhas, enquanto eu estou ausente, lá na Singapura. Eu vou e falo com a minha esposa e falo para ela o seguinte, querida, é o seguinte, eu acho que eu vou fazer uma mudança no nosso testamento. Sabe aquela irmã e aquele irmão que estão ajudando a cuidar das meninas na nossa ausência? Eu vou colocar como herdeiros de toda a nossa riqueza também. Apenas a título de recompensa, para abençoar esse irmão e essa irmã, porque eles estão cuidando daquilo que é mais precioso na minha vida, que foi gerado através do nosso amor, né? Eu falando com a minha esposa, que são as minhas filhas. Eu vou e coloco você no testamento. E aí, de repente, por alguma razão, o Senhor me leva e você recebe uma mensagem. O gerente lá do banco, lá da minha conta, te dizendo, senhor, né? Aí fala o seu nome, ou senhora, olha, ficou como herança para o senhor, para a senhora aqui, um valor expressivo, porque o senhor Roberto, ele tinha alguns bilhões de reais aqui na conta, e ele dividiu em partes iguais, e uma parte é sua. Então, quero informar o senhor que o senhor tem 500 milhões de herança. O que o senhor quer fazer? Quer sacar? Em nota de 2, para dar um volume grande? Olha para cá. Veja. Muito mais rico é o nosso Senhor Salvador do que Elon Musk, qualquer multimilionário ou multibilionário dessa terra. Muito mais rico. E o Senhor está fazendo a promessa aqui. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Que medida será que a riqueza da recompensa que o Senhor está prometendo dar para quem cuida dos irmãos que precisam ser cuidados? Entendeu isso? Então, quando eu falo para você de ir atrás das pessoas, para trazer as pessoas para a sua célula, para trazer as pessoas para o culto, meu irmão, eu estou falando desse tipo de bens e riquezas que podem ser concedidos a você. Não por um homem rico dessa terra, mas por aquele que criou o ouro e a prata. Aquele que é o criador de toda a riqueza que existe nesse mundo. Então você percebe a medida da promessa que tem sobre você quando você se importa com as pessoas. Queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. E para encerrar, o segundo ponto. No verso 45 ainda, na verdade eu até me antecipei, eu já falei basicamente isso aqui, eu já estou terminando de fato. Então eu falei para você, em primeiro lugar, são só 2 pontos. Em primeiro lugar, o Senhor sempre confia a um servo os conservos. Mas voltando para o verso 45, em segundo lugar, diga para o irmão que está ao seu lado, fala, o Senhor sempre confia a um servo a responsabilidade de dar o sustento aos conservos. Amém. Olha para cá. Se o Senhor te deu filhos, olha para mim aqui, por favor. Se o Senhor nos dá filhos, o Senhor espera que nós cuidemos desses filhos. Você está me entendendo?
É igual, por exemplo, como eu falei agora há pouco, né? Eu estou perto ou estou longe da minha mãe? Hoje é dia das mães, né? Muito longe, não é? Aí, como eu estou longe da minha mãe, o que você acha da minha ideia? Eu falei, não, eu estou muito longe da minha mãe, 2.400 quilômetros. Quer saber de uma coisa? Minha mãe não é minha mãe mais, porque é longe eu ter contato com ela. Eu vou arrumar uma outra senhora aqui e vou falar para ela, a partir de agora você é minha mãe. E a minha mãe verdadeira não é mãe coisa nenhuma. Eu desprezo totalmente minha mãe porque é longe. Não é parte mais da minha família. Porque agora está longe, aí eu estou aqui. Você acha que isso está certo ou está errado? Está errado. Não está errado? Está errado. E aí, por que eu estou contando essa história para você? Preste muita atenção no que eu vou dizer. É porque é a mesma coisa quando alguns irmãos às vezes falam, pastor, mas o prédio da igreja aqui é longe de onde eu moro. Então Deus me deu um filho, pastor, na fé, que mora longe demais da videira. Então quer saber de uma coisa? Deus me deu esse filho, mas como tem uma igreja lá do lado da casa dele, eu vou mandar ele para aquela igreja. Uai, o que é isso? Deus te dá um filho, você é feito pai espiritual dessa vida, você é feito mãe espiritual dessa vida, aí você agora abandona esse filho porque é longe, é assim? Porque se for assim, eu vou abandonar minha mãe também, ou de repente ela que me abandona, né? Acho que é mais fácil o inverso. Ele falou, você está longe demais, inventou esse negócio de Recife aí, você não é meu filho mais, te deserdei, porque você não tem contato comigo, você está longe. Você está entendendo? Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor Jesus de alguma maneira fez chegar na sua paternidade ou maternidade espiritual um discípulo, alguém que mora muito longe aqui da videira Boa Viagem, meu irmão, não abra mão. Esqueça esse tipo de conversa. Não, acho que é melhor ir para outra igreja, né? Porque está longe para ir. Não, meu irmão, dá um jeito de cuidar, de acompanhar. Vai atrás, peça ajuda, pode pedir ajuda até para mim. Já falei para os irmãos, entendeu? Pessoas que moram muito longe. Olha, irmãos, pastor Adriano, que é o que está mais tempo aqui comigo, que dia? Você lembra alguma vez, pastor Adriano, que eu falei para alguém que mora longe, de outra cidade, que eu falei, não, vai para outra igreja? Não, isso não acontece, entendeu? Eu faço de tudo, pago o transporte, busco, levo de volta. Às vezes os irmãos não sabem, mas eu já levei gente de volta em outra cidade no final do culto aqui, você às vezes nem viu, porque eu sei que a pessoa mora longe. Fiz isso várias vezes, por minha conta, porque eu vi o empenho da pessoa. Eu falei, gente, essa pessoa veio de longe. No final do culto, vou terminar de conversar com os irmãos aqui, fala para ela, eu vou te levar em casa. Que é isso, pastor? Você vai lá longe, mas você não veio lá de longe para cá? E agora eu vou te levar lá longe, onde você mora. Por quê? Porque é um filho, eu entendo que Deus deu para cá. Eu não vou abandonar, eu não vou deixar para lá. Pastor, o que isso tem a ver com o Belo Jardim? Você não vai falar nada? Vou falar. É porque essa segunda família que a gente foi ter contato, e não querendo tirar minha culpa, né? A pessoa dessa família falou, pastor, ela falou para mim, que a gente foi lá para pedir ajuda, para recomeçar a vida dele e tudo. Ela falou o seguinte para mim, pastor, a sensação que eu tenho é que depois que a igreja acabou aqui, ninguém mais se importou conosco. Nós fomos abandonados, fomos deixados para lá. Pastor, eu me empenhei, eu trabalhei, fiz tantas coisas e tudo. Aí no final, ela até falou para mim, pastor, sabe o que eu fiz outro dia? Eu falei, o que você fez, irmã? A irmã dizendo, né? Ela junto com o marido dela, né? Eu rasguei tudo que tinha da videira aqui em casa. Eu falei, é mesmo? Eu falei, meu Deus. Eu fiquei, né, pensando, olhando para trás, pedi perdão para ela também, né? Embora ela mesmo tenha confessado que ela esperava que irmãos de uma outra videira, que está mais próximo dela, né, acompanhasse. Ela até falou, não, pastor, mas eu não te culpo. Não, mas como eu sou supervisor aqui do estado de Pernambuco, eu me sinto culpado também. Entendeu? Então, faltou esse amor. Faltou esse cuidado. E meu irmão, você pode ter certeza que é esse tipo de amor que prepara você para subir, para ser contado entre os vencedores. É esse tipo de amor que vai nos fazer uma igreja de vencedores. Só que como está escrito claramente aqui no texto, é um servo que cuida de conservos. Deixa eu te lembrar algo aqui. Jesus cuidou bem
de um grupo pequeno de pessoas. Não foi um grupo grande. Jesus cuidou bem, que estava perto dele, de um grupo de quantas pessoas? Alguém se lembra? Realmente assim no dia a dia e tal, quantos? 12. A videira Boa Viagem tem mais de 12 pessoas? Tem. Então como que nós vamos cuidar dessas pessoas? Você acha que eu vou conseguir sozinho? Não tem jeito. Se Jesus, que é Jesus, cuidou de 12, aí você acha que eu vou cuidar de mais? Eu sou maior do que Jesus, tipo, então, né? Lógico que não. Lógico que não. Por isso que nós temos essa estrutura. E eu entrei nos grupos dos pastores todos aqui, né? Das redes e tudo, estou entrando em tudo. Até para pegar no pé, estou brigando com esses irmãos o tempo todo agora, toda semana. Acho que eles estão tudo arrependidos. Falando, não, o pastor entrou no grupo da gente, está acabando com a gente agora. Foi hoje mais cedo mesmo, num dos grupos, né? Dos jovens, os irmãos até se anteciparam, mobilizando para trazer para o culto e tal. Eu falei, opa, eu já tirei o print da tela do grupo, joguei lá no dos adultos. Eu falei, irmão, não estou vendo nenhum movimento aqui, ninguém falando nada de levar o povo para o culto. O que está acontecendo? Bora? Vamos movimentar. Cadê? Cadê o povo? Nada, nenhuma movimentação. Aí um ou outro respondeu, porque não sei o quê, estou mandando privado e tudo e tal. Irmãos, a vida de Jesus foi uma vida em grupo. A vida de Deus é uma vida em grupo. Esquece essa coisa de, não, mas eu estou mandando aqui no privado individual. Eu entendo que tem essa parte, mas não é o prioritário. Nunca foi a prioridade de Deus. De Deus sempre foi coletivo, grupo. Por isso que Jesus viveu uma vida de grupo. Esse negócio de 1 a 1 não existe. Você está entendendo? Foram pouquíssimas vezes que Jesus conversou individualmente com a pessoa de maneira isolada. A maior parte do tempo estava em grupo. Por isso que a conversa tem que estar lá no grupo. Os irmãos têm que estar lá compartilhando no grupo. Eu tenho que ver no grupo. Fique em pé onde você está, por favor. No verso 48. Coloca aí, por favor. Está escrito: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Meu senhor demora-se. Pode continuar. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Veja. Quem não está atento à volta do Senhor, acha que está demorando, ele passa a espancar os companheiros. Como assim espancar? Ele faz o mal, ele não alimenta, ele não cuida. Entendeu? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o inverso de amor não é necessariamente ódio, sabia? Não é. O inverso do amor está muito mais ligado à indiferença. Se você vem para o culto e você fica indiferente a pessoas da sua célula, se vem ou se não vem, pessoas do seu discipulado, se vem ou se não vem, pessoas da sua rede, se vem ou se não vem, pessoas da sua família, se vem ou se não vem, pessoas da sua vizinhança, se vem ou se não vem, se para você tanto faz, o que tem? Importante é que eu fui. O que é isso? Isso é indiferença. Isso é falta de amor. E na opinião do Senhor, isso é um tipo de agressão. Essa pessoa está sendo agredida pelo inimigo, que está sendo resistida a participar, então não tem ninguém que ajuda, que chama, que traz, que mobiliza. Eu me lembro, um irmão que nos ajudou demais aqui no começo, Marcelo Dias. Não sei quantos conheceram o Marcelo aqui no começo aqui. Vários irmãos, ótimo. Marcelo tinha um problema. Ele passou uma fase da vida dele muito endividado, com muito problema financeiro. Isso trouxe um certo trauma na vida dele. E tinha um negócio de ter que ter dinheiro guardado, dinheiro guardado. Só que esse medo, por causa da experiência dele, acabou aproximando ele de quase uma avareza. Ele não era avarento com a obra de Deus não, mas às vezes era consigo mesmo, entendeu o que eu quero dizer? Então ele ficou muitos anos tendo condição de comprar um carro e só andava numa CG Titan verde velha. Não sei quantos irmãos você lembra disso? Verde velha. Quem lembra aí? Lembra? Pois é. E o irmão tinha dinheiro, tinha condição de ter carro. Era CG Titan verde velha. Ele e Andréia. Andréia dirigia CG também. Não comprava o carro. Aí de repente, pouco antes de eu mudar para cá, ele comprou um carro. Eu assustei. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse homem? Um milagre?
sobrenatural. Eu tive que investigar. Falei, irmão, que ele tinha condição de comprar carro? Eu sabia, e ele tinha condição de comprar carro, tinha tempo já, entendeu? Irmão, o que aconteceu com você? Porque eu fazia de tudo, eu tentava convencer ele a comprar um carro, mas não era fácil, né? Eu e André sofremos muito com ele nessas questões. Enfim, porque ele não precisava viver aquela vida com tanta escassez, porque ele tinha, e tem ainda, né? Ele está lá em São Paulo hoje. E aí, ele comprou o carro, tipo do nada. Eu falei, irmão, o que aconteceu que você comprou o carro? E a gente começou a fazer os primeiros cursos aqui em Recife por causa do trabalho de liderança dele. Ele que foi o grande líder que realmente provocou e fez isso acontecer. Uma grande bênção para nós na história da igreja videira aqui em Recife. Sou muito grato a ele até hoje. Tenho contato com ele também. Ele falou para mim, pastor, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que se eu não buscar os irmãos em casa, eles não vêm para o culto. Como é que eu vou buscar os irmãos de moto? Então, resolvi comprar o carro para o benefício da igreja. Para que o povo que insiste em não vir, venha. Porque agora eu vou lá e busco, faço várias viagens, enfim, 10 irmãos, 11 irmãos dentro do golzinho lá que ele tinha comprado na época. Ele comprou o carro porque ele queria ser um servo fiel e prudente, que alimenta os conservos. Você está me entendendo? Esse é o testemunho de um servo fiel e prudente. E para encerrar, 1 Coríntios 9, 23 está escrito, é o último texto que eu vou ler com você, 1 Coríntios 9, 23. Olha só o que Paulo diz, como é que ele começa dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Está vendo? Que tem irmão que ele acha que a graça é para deixar ele passivo, parado. Não, eu não faço nada, pastor, eu estou na graça. Pois é, você que acha que nem deu a graça não faz nada, mas aquele que teve a grande revelação da graça, que foi Paulo, ele fazia tipo tudo. Tudo faço por causa do Evangelho. É para mandar mensagem? Vou mandar mensagem. É para pegar no pé? Vou pegar no pé. É para passar lá na casa do irmão? Vou passar na casa do irmão. É para pagar o Uber? Vou pagar o Uber. Não tem dinheiro para pagar Uber? Vou pedir para o pastor, vou pedir para alguém vai dar. Tudo faço por causa do Evangelho. Com qual finalidade, Paulo dizendo? Com o fim de me tornar cooperador com ele. Meu irmão, só tem dois tipos de pessoas em relação ao Evangelho. Tem os que cooperam com o Evangelho e tem os que não cooperam com o Evangelho. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar do lado de cá, do lado dos que cooperam com o Evangelho. Alguém pode dizer amém? Aí Paulo continua: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando para correr, não é para andar, correr, uma corrida. Você está entendendo? Meu irmão, você está na corrida. Talvez você não sabe, você está na corrida. Você está na corrida. Só que Paulo está falando, você tem que correr de tal maneira que você alcança o prêmio. Você não pode ter aquela postura, sabe, supostamente humilde. Não, pastor, o importante é fazer parte. Eu sou daqueles que fazem parte. Eu não quero ganhar prêmio, coisa nenhuma. Pois é, Paulo queria e eu quero também. E eu espero que você queira. Continuando o texto, vamos lá, verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Meu irmão, veja a vida de um atleta dessa terra. Ele é disciplinado, tem sacrifício, percebe? Amor sacrificial, lembra? Amar como Jesus amou. Meu irmão, todo atleta em tudo se domina. Existe uma coroa para você que vale mais do que qualquer prêmio dessa terra, qualquer medalha olímpica, qualquer troféu de competição que seja dessa terra. Existe uma coroa para você. E esses são os servos fiéis e prudentes, estão olhando para essa coroa. Verso 26, aí Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Qual que é a sua meta? Você tem alguma meta? Paulo tinha meta. Ele tinha. Você tem uma meta? Ah, pastor, estou liderando minha célula, deixa fluir. Que deixa fluir o quê, irmão? Que dia que vai multiplicar essa célula? Quantas pessoas tem que estar na sua célula no próximo mês? Você tem uma meta? Não, pastor, eu quero poder trazer no culto toda semana 10 pessoas. Ah, não, pastor, não, eu estou seguindo, né, é espontâneo. Quem quiser vir, virá. Quem não vem, não virá. Que espontâneo o quê? Paulo tinha meta. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele queria chegar no lugar. Ele não estava dando murro, como desferindo golpes no ar, não. Ele sabia da luta que ele estava envolvido. Verso 27. Vamos ler juntos? É o último verso. Vamos lá? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você está entendendo? Paulo tinha um risco de ser desqualificado. Desqualificado para quê? Para o reino de Deus ou para o reino dos céus? Desqualificado para quê? Para ser filho ou para reinar com Cristo? Reinar com Cristo, reino dos céus. No reino de Deus, meu irmão, você está garantido. Você está entendendo? O Senhor já fez tudo por você, você é filho. Isso nunca vai mudar, você está me entendendo? Amém? Você foi feito filho pela obra do Filho de Deus. Agora, para reinar com Cristo, ser arrebatado, aí é uma outra história. Você tem que esmurrar o corpo, reduzir a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha você mesmo ser desqualificado. É possível ser desqualificado. Eu não quero ser desqualificado. Eu não quero ser como Caim. Eu quero ser aquela pessoa que se importa. Para que nunca mais, em nome de Jesus, aconteça o que aconteceu comigo lá em Belo Jardim, na casa dessa família. Gente que não se sentiu amada, acolhida, como que foi deixada e abandonada. Que o Senhor me livre disso, e que o Senhor livre você também, para que você possa estar de pé e preparado para a vinda do Filho de Deus. Amém? Por isso, por alguns segundos nós vamos encerrar dessa forma. Quero que você apenas fale para o Senhor, 30 segundos de oração apenas. Fala: Senhor, me ajuda a cuidar, a acompanhar, a suprir, a alimentar. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser contado entre os servos fiéis e prudentes, fiéis ao chamado do Senhor e prudentes para com cuidar dos meus irmãos. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero ser como Caim, que deu uma resposta para o Senhor como se não fosse necessário ele cuidar de pessoa alguma, do seu próprio irmão inclusive. Fala para o Senhor: Senhor, me dá estratégias, me dá um coração, um encargo pelas pessoas da minha célula, pelas pessoas da minha rede, pelos meus familiares, amigos, vizinhos, para que, ó Deus, eu tenha interesse na conversão, na permanência dessas pessoas, no apacentamento dessas pessoas, no suprimento dessas pessoas, para que elas possam se tornar discípulos e sejam instrumentos para abençoar outras pessoas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá. Ontem nós tivemos o primeiro RL Hub. E obviamente, acho que ontem mesmo, né, Pastor Rafael? Eu perguntei para o Pastor Rafael como é que foi. Aí eu fiquei sabendo que teve alguns líderes que não vieram. Eu já perguntei para ele, falei: tem que saber por que não veio. Entende? É encargo. Entendeu? Eu estou olhando o prêmio. Eu quero uma coroa. Irmão, essa coroa está disponível para você também. Por isso, se você quer ser parte daqueles que o Senhor vai confiar todos os bens, ô meu irmão, não abra mão de nenhuma vida que o Senhor se lembra e que esteja próximo de você. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, declaro palavra de bênção, de graça, de favor sobre os teus filhos. Usa, ó Pai, os teus filhos, ó Deus, como servos e servas, fiéis para com o Senhor e prudentes para com os irmãos. Ó Deus, que o Senhor possa lembrar cada um dos irmãos, das irmãs presentes aqui, de todos aqueles que eles conhecem, que eles têm influência. Ó Deus, para que eles possam cuidar dessas vidas, trazer essas pessoas para o culto. Ó Deus, levar essas vidas para a célula, para que elas permaneçam. Ó Deus, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas, ou pessoas que de repente nem foram convertidas ainda. Ó Deus, mas que os meus irmãos se lembram. Ó Deus, mas que as minhas irmãs se recordam também. Nós declaramos em nome de Jesus o cuidado de todas essas vidas. E nós seremos instrumento, ó Deus, para alimentar, para suprir, para cuidar de todas essas vidas que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor tem se aproximado, tem aproximado de nós por meio da Tua obra, especialmente, ó Deus, das nossas células, em o nome de Jesus. Todos digam amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: você é um servo fiel e prudente.